O texto de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 16 a 20. A vocação dos discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Nós vamos meditar sobre o tema pescadores de homens. Introdutoriamente, queremos afirmar que Jesus sempre chamou e ainda chama cooperadores para fazer a sua obra. Ele está estabelecendo o seu reino e ele está recrutando trabalhadores. Os mesmos que são chamados à salvação são também chamados ao serviço. Se vocês olharem no Novo Testamento, normalmente nos Evangelhos, vão perceber que os discípulos, estes homens aqui descritos, receberam 3 chamados distintos. O primeiro chamado foi o chamado à salvação. Isso está registrado lá no Evangelho de João, quando André, Pedro e João, sendo discípulos de João Batista, deixam as fileiras de João Batista para seguirem a Jesus Cristo. E nesta primeira chamada, então, é o que nós chamaríamos de uma chamada geral, é uma chamada para salvação, é uma chamada para dentro do reino de Deus, é uma chamada que cinde, que separa, que coloca uma divisória entre as trevas e a luz, a perdição e a salvação, o reino deste mundo e o reino de Deus. Se vocês perceberem, desta primeira chamada, eles voltaram para as suas lides normais, voltaram às redes, porque quando Deus nos chama para a salvação, Ele não nos chama para fora do nosso trabalho. Por isso eles voltaram às redes, voltaram ao mar da Galileia, voltaram à pescaria. A segunda chamada é essa que nós lemos. Agora não é a chamada para a salvação. Agora Jesus os chama para os treinar para serem pescadores de homens. Se vocês notarem ainda, depois desta chamada, quando eles largaram as redes, largaram os barcos, largaram os empregados, Tiago e João largaram o seu próprio pai Zebedeu, ainda voltaram às redes, ainda voltaram ao trabalho anterior. Porque você lê lá em Lucas 5, de 1 a 11, que Pedro está pescando, em uma pescaria frustrada. E Jesus então diz: faze-te ao largo, lançai as redes, ou seja, avance para dentro do mar. E tendo ele então lançado as redes, acontece um milagre, muitos peixes entram nesta rede, e Pedro então diz para Jesus: Senhor, vai embora de mim, eu sou um pecador. Em outros termos está dizendo: Jesus, desiste de mim, encontre alguém mais adequado para o discipulado do que eu. Mas Jesus não desiste dele, não desiste dele. Aí então vem o terceiro chamado, está lá em Marcos capítulo 3, é o chamado para o apostolado. Dentre um grupo maior de discípulos, de seguidores, Jesus escolhe 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar, para expulsar demônios. E esses 12 haveriam de ser apóstolos, haveriam de ser as colunas da igreja, haveriam de ser os luzeiros do mundo, os ganhadores de almas. Segundo ponto que eu chamo a sua atenção nessa introdução é que Jesus chama para o seu trabalho pessoas ocupadas. É interessante
ponto aqui. Via de regra, os ministérios mais significativos do reino de Deus, as pessoas que foram convocadas, eram pessoas que estavam na ativa, engajados com algum trabalho, com algum serviço. O reino de Deus não é para ociosos, não é para medrosos, não é para tímidos. O reino de Deus não combina com pessoas ociosas, porque é um chamado para o trabalho. E você vai notar que Jesus mesmo disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Sempre que você vai encontrar Jesus chamando alguém, esse alguém está trabalhando. Foi assim com Moisés, quando ele estava cuidando das ovelhas lá no Monte Sinai. Foi assim com Gideão, quando ele estava malhando trigo. Foi assim com Amós, quando ele estava cuidando do gado. Foi assim com Davi, quando ele estava atrás de ovelhas. É agora com esses discípulos que estão lançando a rede ao mar para pescar. Por que esse mar? Se você notar, o mar da Galileia, está aqui no versículo 16, na verdade não é um mar, é um lago. Não é de água salgada, é de água doce. É um lago que fica abaixo do nível do mar. É um lago cercado de montanhas, que recebe as águas que vêm de uma fonte no sopé do Monte Hermon, e que então agasalha como um reservatório de águas doces que vão escoar pelo Jordão até o Mar Morto. É o maior reservatório de águas doces do território de Israel, de 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. Segundo Flávio Joséfos, na época de Jesus, existia aproximadamente 330 empresas pesqueiras ao redor deste mar. Havia 30 cidades ao redor deste mar que basicamente vivia da pesca, da indústria pesqueira. Cidades que exportavam peixes para outras regiões, inclusive fora do território de Israel. E é exatamente este mar da Galileia que vai ser o lugar central do ministério de Jesus, porque Cafarnaum, que ficava às margens desse mar, foi o quartel-general do ministério de Jesus Cristo. Terceiro aspecto que eu chamo a sua atenção: Jesus chama para o seu trabalho não apenas pessoas ocupadas, mas pessoas humildes. Quando Jesus vai escolher os seus discípulos, ele não vai buscá-los entre os estudantes de teologia das escolas rabínicas. Ele não vai buscá-los nas elites sacerdotais de Jerusalém. Ele não vai buscá-los nas classes altas da aristocrata cidade de Jerusalém. Ele não vai nem buscar aqueles de refinada cultura, nem aqueles de renomado poder econômico ou mesmo social e político. O Senhor Jesus Cristo vai chamar gente fraca para envergonhar os fortes. William Barclay disse de uma maneira muito interessante que Deus deve gostar de pessoas comuns, porque Jesus, como ninguém, creu no homem comum. E Abraham Lincoln disse que Deus devia gostar de pessoas comuns, porque fez muitas delas. O Senhor Jesus, quando está formando o seu grupo de seguidores, vai escolher aqueles que talvez nós não escolheríamos. Homens iletrados, mas homens que revolucionaram o mundo. Homens que mudaram a história. Isso levou, mais tarde, John Wesley a fazer uma reflexão e dizer: dê-me 100 homens que não temam ninguém a não ser a Deus, e não fujam de nada a não ser do pecado, e com eles eu abalarei o mundo. John Charles Ryle, tratando desse assunto, disse que o fato de Jesus Cristo ter escolhido homens iletrados, operários, revela para nós que o reino de Deus não depende de poder econômico, de poder político, de poder social para ser implementado. Porque não é por força, nem por poder, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor, que a obra de Deus avança.
A igreja que começou com poucos pescadores e espalhou-se pelo mundo, só poderia verdadeiramente ter sido estabelecida pelo próprio Deus. Esta é a nossa introdução para entrarmos neste texto hoje e tirarmos dele algumas lições. A primeira lição que eu chamo a sua atenção é a natureza do chamado para ser pescador de homens. Vamos ver algumas características desse chamado de Jesus Cristo para sermos pescadores de homens. O primeiro aspecto é que o chamado de Cristo é soberano. O chamado de Cristo se dá verticalmente. Jesus Cristo os viu com um olhar de qualidade especial. Abrangeu-os não apenas com o seu olhar, mas também com o seu coração, para nunca mais perdê-los de vista. E você vai notar que este vinde a mim de Jesus aí é a expressão da sua soberania. Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus Cristo, na verdade, está pescando esses homens para serem pescadores de homens. Jesus Cristo está pescando esses homens do anonimato, para que eles sejam os luzeiros do mundo, para que eles sejam as colunas da igreja, para que eles sejam os embaixadores do céu, para que eles sejam os instrumentos que Deus haveria de usar para transformar a sociedade. Notem vocês, o chamado de Cristo é direto, é imperativo e também é soberano. Jesus não deu explicações, Jesus não ofereceu vantagens, simplesmente os chamou, e os chamou soberanamente. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esse é o chamado da graça, esse é o chamado soberano. A quem Deus chama, chama eficazmente. Segundo aspecto, chamado de Cristo é para um relacionamento pessoal com ele. Diz, vinde após mim. Notem vocês que também a expressão que Jesus está dizendo, segue-me. Olhem aí, por favor, porque o texto está a nos mostrar, quando Jesus estabelece isso. Versículo 17, ele diz, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Essa expressão, seguir a Jesus, ou a ordem de Jesus, segue-me, é a palavra predileta deste evangelista, Marcos, para descrever discipulado no seu livro. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 14 de Marcos, Jesus vê Levi na coletoria e só diz uma palavra para ele, segue-me, não precisou mais nada. E Levi abandona o seu trabalho, a sua coletoria, o seu emprego de fiscal de renda, e vai se tornar um discípulo, vai escrever o primeiro evangelho, vai se tornar apóstolo mais tarde. Você vai notar isso no capítulo 8, 34, quando Jesus, agora com seus discípulos e a grande multidão, ele disse, alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Você vai notar lá no capítulo 10, 21, e Jesus disse para o jovem rico, vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, distribui aos pobres, depois vem e segue-me. Esta era a marca do discípulo. Mas o que esse texto quer enfatizar? Que um pescador de almas, um pescador de homens, primeiro precisa ter um relacionamento com Jesus. Ninguém pode fazer a obra de Deus sem ter comunhão com Deus da obra. Ninguém pode estar envolvido no serviço sem antes estar envolvido no relacionamento. Vida precede trabalho. Comunhão com Deus precede trabalho para Deus. Intimidade com Jesus vem antes do trabalho para Jesus. Ele não os chamou em primeiro lugar para serem pescadores de homens. Ele os chamou em primeiro lugar para estarem com Ele, para virem após Ele, para seguir os seus passos, para olharem para a sua vida, para terem comunhão com Ele. William Barclay diz isso de uma maneira interessante. Jesus não diz aos pescadores,
Tem um sistema teológico que gostaria que vocês investigassem. Tenho algumas teorias que gostaria que vocês conhecessem. Tenho desenvolvido um sistema ético que gostaria de discutir entre vocês. Ele não disse nada disso, ele disse: seguem-me. É relacionamento com Ele. Cristianismo é relacionamento com Deus. Vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Não há cristianismo teórico. Cristianismo é um relacionamento vivo com o Deus vivo. Inverter essa ordem. Inverter essa ordem. É a mesma coisa de trocar a raiz pelo fruto e trocar a causa pelo efeito. Terceiro aspecto, o chamado de Cristo. O chamado de Cristo exige pronta e imediata resposta. É interessante que a Bíblia não fala nada sobre qualquer palavra dos discípulos. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Não registra nenhuma palavra deles como resposta. Mas a atitude deles no silêncio tem uma grande eloquência. Porque diz o texto que eles não hesitaram, eles não objetaram, eles não questionaram, eles não pediram tempo para pensar, eles não disseram: deixa a gente primeiro se desincompatibilizar do nosso trabalho, da nossa indústria pesqueira ou da nossa empresa, deixa-nos primeiro tratar de alguns assuntos particulares. Depois, quem sabe, depois de uma análise, de um estudo, de uma avaliação, nós vamos olhar se compensa ou não nós o seguirmos. Eles não duvidam, eles não questionam, eles não impõem condições, eles simplesmente obedecem. Na verdade, o chamado para o discipulado é um chamado radical e um chamado urgente. Exige renúncia do trabalho, da família e de si mesmo. Vejam que Tiago e João deixam os empregados, o barco e o seu pai Zebedeu. Isso não significa que a partir dali eles foram filhos piores, ou não tiveram atenção pelo pai, ou não tiveram cuidado pelo pai. Ao contrário, todo seguidor de Cristo torna-se um melhor filho, torna-se um melhor pai, torna-se um melhor irmão, torna-se um melhor cidadão, torna-se uma melhor pessoa. Notem vocês, quarto lugar, o chamado de Cristo. O chamado de Cristo passa por uma preparação. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Notem vocês que o verbo fazer está no futuro. Significa o seguinte, que quando nós estamos indo a Cristo, nós ainda não estamos prontos para sermos pescadores de homens. Esse é o primeiro passo, ir a Cristo. Depois que vamos a Cristo, agora tem um processo de preparo. Quando nós somos instruídos, quando nós somos equipados, quando nós somos discipulados para realizar essa obra. E é Jesus quem os ensina, é Jesus quem os equipa, é Jesus quem os capacita para este trabalho. Notem vocês que eles tiveram o melhor professor do mundo, a melhor escola do mundo, o maior mestre do mundo, sobre o assunto mais importante do mundo. E notem vocês que quando Jesus vai ensiná-los, não vai apenas ensinar com palavras, mas vai ensinar com exemplo. Jesus, na verdade, não é um alfaiate do efêmero. Jesus é um escultor do eterno. Jesus não é um mestre de banalidades. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é aquele que tem instruções através da palavra e através da vida. E se vocês perceberem, o seminário de Jesus com eles não foi dentro de uma sala de aula. Não foi enclausurado num seminário. Foi andando pelas estradas, foi percorrendo vilas e cidades, foi se confrontando com os dilemas do povo, foi se aproximando daqueles aflitos, necessitados, doentes, possessos, foi na urdidura da vida, foi no campo aceso de batalha que Jesus treinou, que Jesus ensinou, que Jesus preparou, que Jesus equipou aqueles homens para serem pescadores de homens. Jesus andou com eles, viajou com eles, tirou férias com eles, dormiu com eles, comeu com eles, descansou com eles. Jesus
os ensinou, Jesus os repreendeu, Jesus os encorajou, Jesus os capacitou. De certa forma, você vai notar que Jesus está trabalhando na vida deles para depois trabalhar através deles. De tal maneira que Jesus pega um covarde, tempestuoso, Pedro, de altos e baixos, de avanços e recuos, para fazer dele um baluarte na igreja. Pega um João estupim curto, filho do trovão, e faz dele um discípulo amado, porque na verdade, antes de sermos pescadores de homens, somos preparados por Jesus para sermos pescadores de homens, para sermos transformados, para sermos pescadores de homens. Você vai notar que o vaso é de barro, mas o poder é de Deus, o instrumento é frágil, mas a mensagem é poderosa, o pescador é limitado, mas a pesca é gloriosa. Se Jesus chamou pescadores, operários, para serem discípulos e mais tarde apóstolos, nenhum de nós pode dar desculpa para fazer a obra de Deus, para nos lançarmos na obra de Deus, para sermos treinados por Ele, para fazermos a obra dEle no tempo dEle. Quinto aspecto, chamar de Cristo para pescar homens é um trabalho de consequências eternas. Pescaria, para muita gente é um hobby, para muita gente é um passatempo, para muita gente é uma higiene mental. Quando você está estressado, não sei se você já viu em alguns carros este plástico, está estressado? Vá pescar. Só que pescar homens não é hobby, não é hobby, não é para dia de folga, não é só para quando você estiver estressado. Este é o trabalho mais urgente, mais importante, mais necessário para o mundo. É tirar pessoas das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, da casa do valente para a casa de Deus. Tirar pessoas da perdição para a salvação, das gargantas do inferno para o reino de Deus. Mas vamos ver, segundo ponto da nossa mensagem, as exigências do chamado para ser pescador de homens. Primeiro, o chamado de Cristo implica num rompimento com o passado. Vejam vocês que esses homens deixaram para trás as redes, os barcos, os empregados. Tiago e João deixaram o pai, talvez deixaram sonhos, projetos. O chamado de Jesus exigia um corte radical, uma renúncia absoluta, um rompimento com vínculos e raízes do passado. E esse era alguma coisa extremamente importante. Primeiro, Jesus queria conquistar o coração deles, certamente depois ele queria tudo deles. Eu quero dizer para você que não há discipulado sem renúncia. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, disse Jesus. Tome a sua cruz e siga-me. Há coisas que nós temos que deixar para trás. Há bagagens que nós não podemos levar. Há pontes do passado que nós temos que quebrar. Lembram quando Elias chamou Eliseu para ser profeta? Eliseu estava cuidando de uma junta de bois. Eliseu matou os bois, fez um churrasco com as cangas, botou fogo, botou lenha na fogueira e fez o churrasco, dizendo uma coisa: eu estou cortando as pontes do passado. Daqui para frente, é para frente que eu vou andar. Eu não vou voltar mais ao meu passado. Quem lança a mão no arado não pode olhar mais para trás. Quem se propõe a seguir ao Senhor Jesus não pode mais retroceder. É para frente que se caminha. É um caminho de renúncia. Tem que cortar as pontes do passado. Segundo aspecto, o chamado de Cristo implica numa consagração do presente. Ora, pertencer ao reino de Deus, irmãos, é uma das coisas mais fantásticas. Jesus chegou a dizer que é como uma pérola, que você vai e vende tudo que tem para comprar. É como um tesouro escondido num campo. Você vai e vende tudo para adquirir aquele campo. Quando você encontra o reino de Deus, você abre mão de qualquer outros valores ou riquezas que possam distrair sua atenção, que possam concorrer com o seu coração, para dedicar-se a Ele. Seu coração é totalmente dele. E nesse sentido, Jesus Cristo chamou para serem pescadores de homens. Vinde após mim e eu vos farei. E olhem como Jesus amou os homens. Ele deu sua vida por eles.
A Bíblia diz que ele não levou em conta a ignomínia da cruz, por causa da alegria que lhe estava proposta. Ele viu o penoso trabalho da sua alma e ficou satisfeito. Quando Jesus Cristo foi para a cruz, ele sabia o que era a cruz. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Nós, às vezes, quando sofremos, não temos antecipação do nosso sofrimento. Porque se tivéssemos, sofreríamos antes. Talvez nos consumiríamos de tristeza antes. Se soubéssemos de todas as lutas e intempéries pelas quais passaríamos na vida. Pois bem, Jesus sabia da cruz, desde toda a eternidade. Não houve um dia sequer neste planeta sem que Jesus estivesse fora da sombra da cruz, do espectro da cruz, da mensagem da cruz, da gravidade da cruz. A cruz estava continuamente diante dos seus olhos. E diz a Bíblia que ele não levou em conta a ignomínia da cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. Foi tal o seu amor por você e por mim para nos pescar para o reino de Deus. E agora ele chama homens que possam ter este mesmo amor, este mesmo desvelo, este mesmo compromisso, este mesmo empenho. Terceiro lugar, chamar de Cristo implica no investimento do futuro. Ou seja, os discípulos deveriam seguir a Cristo num projeto sem volta. Eles abraçariam uma causa que haveria de mudar a vida deles, havia de revolucionar o mundo. Eles haveriam dali para frente de serem pescados do anonimato para serem colunas da igreja do Deus vivo. Quero dizer para você também que o discipulado é um caminho sem volta. Louvado seja Deus por isso. E é sem volta porque é o próprio Deus que nos toma pela nossa mão direita, nos guia com o seu conselho e depois nos recebe na glória. O Senhor nunca chamou alguém para o discipulado e o incluiu no discipulado para depois abandoná-lo no caminho. Nunca. Aqueles a quem Ele chama, chama eficazmente. O que é tremendo nesse texto é que Jesus Cristo usa as pontes da nossa vida para enriquecer o nosso ministério. Vejam vocês que Ele pega o gancho para homens que são pescadores. Eu quero fazer de vocês pescadores, mas pescadores de homens. Vocês não vão pescar para ganhar dinheiro. Vocês vão pescar para enriquecer o reino de Deus, para trazer vidas para o reino de Deus. E é aqui que eu entro no meu terceiro ponto, de uma forma mais prática. O aprendizado prático para tornar-se um pescador de homens. Notem vocês que Jesus está usando uma figura riquíssima, que vai nos encorajar e nos dar princípios práticos sobre evangelização. Pescadores de homens. O que tem a ver pescaria com evangelismo? Que conexão há entre pescaria e evangelização? O que tem a ver o peixe com o homem? Que ponte é essa que Jesus quer construir? Jesus está dando para eles um método de trabalho. Você sabe que existem diversos tipos de peixes. Você sabe que para cada peixe existe um certo tipo de isca. Há peixes que gostam de águas geladas, há peixes que gostam de águas mornas, há peixes que gostam de águas profundas, há peixes que gostam de águas rasas. Há peixes que gostam de ficar nas margens, há peixes que gostam de ficar no alto mar. Há peixes que gostam de um determinado tipo de isca, há outros peixes que gostam de outro tipo de isca. O que na verdade Jesus está querendo aqui é pegar o gancho da pescaria para nos ensinar algumas lições práticas de evangelismo. Ou seja, nós podemos e devemos usar diversos métodos de evangelização, assim como um pescador usa diversos métodos para pescar. O tipo do peixe é que vai determinar o método da pescaria. Não se pega salmão do mesmo jeito que se pega lambari. Não se pega camarão do mesmo jeito que se pega piau. Cada peixe tem a sua característica. Se você perceber, Jesus foi perito nisso. Jesus nunca mudou a mensagem, mas sempre mudou os métodos. Quando ele abordou Nicodemos, ele usou uma metodologia para abordar Nicodemos, mas quando ele vai conversar com a mulher samaritana, ele usa um método absolutamente diferente.
Quando ele vai conversar com o paralítico de Betesda, ele faz uma pergunta: queres ser curado? Eu não pergunto para ele: você quer nascer de novo? Porque se Jesus perguntasse para ele: você quer nascer de novo? Talvez eu não quero de jeito nenhum, eu estou cansado dessa vida. Vou nascer outra vez? Jesus sempre construiu pontes onde as pessoas estavam para abordá-las de maneira prática e interessante. Quando Jesus vai abordar Zaqueu, um homem execrado pela sociedade da época, diz: venha depressa, eu quero ir para sua casa hoje. Ninguém tem coragem de ir para sua casa, pois eu vou jantar na sua casa hoje. Ganhou o coração de Zaqueu. Abordagem diferente, para pessoas diferentes. Você vai perceber o seguinte, que o que Jesus está querendo nos ensinar aqui não é apenas o que falar, mas como falar. Não apenas o conteúdo, mas o método. E aqui eu chamo a sua atenção para alguns princípios de pescaria que vão nos ajudar. Primeiro, saiba o que você está pescando. Nem todos os peixes são pescados da mesma forma. Para cada tipo de peixe, uma isca própria, um método próprio. E Jesus não vai nos ensinar isso. Por exemplo, você pode notar isso lá em Mateus, capítulo 10, versículos 5 e 6. Jesus diz assim: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Jesus está querendo mostrar para eles aqui? Que eles deveriam centrar a atenção neles, no tipo certo de pessoas que eles, prioritariamente naquele momento, deveriam alcançar. Que tipo de pessoas? Pessoas parecidas com eles. Da mesma cultura, do mesmo sangue, da mesma raça, mesmo pano de fundo religioso. Era essa questão da sensibilidade cultural é que Jesus quer enfatizar aqui. Você precisa sempre notar isso. Perguntar o seguinte: que pessoa eu quero alcançar? O que essa pessoa pensa? Como é que ela é? Como é que ela vive? Qual é a cultura dela? Você precisa ler o texto e ler a pessoa. Conhecer a Bíblia e conhecer as pessoas. Você precisa construir uma ponte de contato entre o texto e o ouvinte, para que você possa ser efetivo na arte, no ministério, na missão de pescador de homens. Agora, há um momento em que o símbolo não serve para nós. Sabe por quê? Porque sempre que você pensa em pescar, você usa a figura da isca, do anzol, de alguma coisa para enganar, não é isso? O pescador de homens não usa truques, ele usa a verdade. Você não usa truque, você usa a verdade. É por isso que toda comparação tem seus limites. Ele só pode ir até certo ponto. Outra coisa, vá aonde os peixes estão famintos. O peixe não tem fome toda hora. E pescar quando o peixe não está mordendo a isca é um negócio desagradabilíssimo. O que Jesus quer nos ensinar? Ele disse o seguinte para os seus discípulos. Isso está lá em Mateus 10, 11 a 14. Quando vocês entrarem numa casa, se eles forem indignos, fiquem lá. A paz vai ficar sobre eles. Mas se eles não quiserem a palavra de vocês, nem a presença de vocês, não fiquem lá. Vão embora. E façam outra coisa. Sacudam o pó da sandália de vocês. Não invista em quem não está querendo a mensagem de vocês. Tem outros campos querendo. Olha que coisa interessante. O que Jesus está querendo mostrar para nós é o primeiro princípio, é o princípio da receptividade. Princípio da receptividade. Nem sempre o campo está receptivo. Se você notar, Jesus falou de 4 campos. Um campo seco, um campo de coração duro. Ele falou de um campo superficial. Ele falou de um campo concorrido, dos espinhos, distraído com outras coisas, e um campo fértil. O que Jesus está dizendo é o seguinte: nem todo campo está receptivo à palavra de Deus. E nós deveríamos ter a capacidade de leitura para deslocar a nossa maior capacidade de esforço para os campos
onde os peixes estão mordendo a isca. Peter Wagner, num dos seus livros sobre missiologia, ele faz a seguinte comparação. Imagine que você fosse um fazendeiro e que você tivesse uma lavoura de maçãs para ser colhida. E você tem 100 empregados para colher as maçãs. E você tem uma parte da lavoura que está toda madura. Você tem outra parte da lavoura que está metade madura, metade verde. Você tem outra parte da lavoura que tem só 10% da lavoura madura. Ele pergunta, se você é o fazendeiro, para onde você mandaria a maioria dos seus empregados para colher maçãs? Certamente para o campo que tem mais maçãs maduras. Nós deveríamos, à luz do que Jesus está nos ensinando, ter mais percepção dos campos maduros, para não querermos colher frutos verdes. Há campos receptivos. O pescador precisa ter essa percepção. Há tempo de pescar e há tempo de não pescar. Jesus foi categórico. Se não quiserem ouvir, não insista. Não insistam. Se o campo está fechado, você pode perceber isso com Paulo. Paulo era um missionário estrategista. Ele sempre estava observando as portas abertas. Lá em 1 Coríntios 16, ele diz para a igreja que uma grande porta abriu-se para ele em Éfeso e ele precisava permanecer um tempo maior. Porta aberta. Ele orava, pedia para a igreja, orem por mim, para que a porta seja aberta para o evangelho. O que Paulo não queria fazer é esmurrar a porta fechada. Muitas vezes ele passava por uma cidade batido, porque ele entendia que ele ia para um lugar onde a porta estivesse aberta. Nós, como missionários, pescadores de homens, precisaríamos estar mais atentos a essa questão das oportunidades. Terceiro aspecto que eu chamo a sua atenção é que precisamos atrair os peixes. O pescador tem maneiras de atrair o peixe. Eu fui criado à beira de um rio e aprendi a nadar desde criança. E eu me lembro bem que nós tomávamos banho, na primeira casa onde nós morávamos, não tinha ainda água encanada, nós tomávamos banho no rio. E todo dia nós íamos para o rio. Então, nós começamos a cevar um poço. Sabe o que é cevar um poço? A gente jogava alimento ali, era um poço fundo, todo dia amarrava alguma coisa ali com espiga de milho, e durante um mês sempre tinha alimento ali. Daqui a pouquinho nós botamos uma grande gaiola, e a espiga de milho dentro da gaiola. E quando o peixe chegava para morder o milho, ele ficava preso dentro da gaiola. É claro que isso é um truque, e pescador de homens não usa truques, mas pescadores de homens podem atrair as pessoas para ouvir o evangelho. Jesus fez isso. Se vocês perceberem, Jesus sempre atendeu às necessidades das pessoas. Ele curava o aflito, ele curava o enfermo, ele ajudava as pessoas necessitadas, alimentava os famintos. Ele sempre chegava com um gesto de compaixão, de ternura, de amor. Ele era sempre uma pessoa simpática às pessoas à sua volta. Quando aquele leproso se aproximou dele e ajoelhou, disse: compadece-te de mim. Tu tens poder de me purificar. Se tu quiseres, podes purificar. Mas Jesus não deu uma aula para ele de purificação. Jesus disse: quero. Compadecido dele, tocou e disse: fica limpo. Nós podemos atrair as pessoas. Nós podemos ganhar o coração das pessoas. Nós podemos ser simpáticos com as pessoas. Nós podemos ser bons vizinhos para as pessoas. Nós podemos demonstrar carinho para as pessoas. Nós podemos criar pontes de amizades com as pessoas. Quarto lugar, é preciso pescar em alto mar, onde os peixes estão. Meus amados irmãos, foi o que Jesus disse para Pedro lá em Lucas 11. Aze-te ao largo. Fica aqui na beirada não. Vai lá para dentro do mar. Tem peixe que você não vai pegar nunca na orla. Você tem que ir para lá. Lá onde o peixe está. O que isso nos ensina, irmãos? Sabe que nós invertemos essa ordem hoje. Hoje a gente quer que o peixe pule na nossa rede. Já perceberam isso? A gente quer que o peixe pule na nossa rede. A gente quer que o pecador venha para a igreja. Mas a ordem do Senhor Jesus é que a igreja que deve ir lá no alto mar, lá onde está o peixe, para ganhá-lo lá onde ele está.
De vez em quando Deus é tão generoso que manda uns peixinhos para pular na rede. Mas na verdade o projeto de Deus é que a igreja arraste essa rede lá em alto mar. Lá onde os pecadores estão. É lá na escola, é lá na empresa, é lá no escritório, é lá na sala de aula, é lá no hospital, é lá no comércio, é lá na indústria, é lá na vizinhança, é onde você está, cercado de peixes. É que você deve lançar as redes. Terceiro ponto que eu chamo a sua atenção. Certifique-se de que está usando o método certo. No evangelismo tem dois grandes riscos. Primeiro, mudar a mensagem. Segundo, engessar os métodos. O maior inimigo do sucesso do futuro é o nosso sucesso do passado. Ah, mas há 10 anos a gente fazia assim, e sempre foi muito bom, foi sempre muito legal, sempre funcionou, e nós nunca vamos mudar. Não é possível mudar. O que não pode mudar é a mensagem. O método, sim. Nós podemos melhorar, nós podemos avançar, nós podemos aperfeiçoar, nós podemos crescer, nós podemos ser criativos. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, devemos ser sensíveis à cultura local. Lá em Lucas 10, 8, Jesus diz: quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Preste atenção. Jesus está dando aqui não é aula de dieta, não. Jesus está dando aqui uma aula de sensibilidade cultural. Você quer ganhar as pessoas? Não fira a cultura delas, não. Você quer ganhar uma pessoa? Respeite a sua cultura. Nós não podemos confundir evangelho com cultura, porque às vezes nós valorizamos mais a cultura do que o próprio evangelho. Às vezes nós sacrificamos o evangelho por causa da cultura. Jesus diz, quando oferecer alguma coisa, coma. Respeite a cultura das pessoas. Outra coisa, o nosso alvo deve determinar o nosso método. O nosso alvo determinando o nosso método. Há um texto na Bíblia que não dá para comentar, tem que ler, porque é o grande texto clássico desta flexibilidade metodológica na evangelização. Sua Bíblia aberta, por favor, comigo. 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios 9, versículos 19 a 23. Você vai ver que um dos maiores pescadores de homens foi sensível na questão metodológica. Ele diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Alguns críticos querem dizer que Paulo estava sendo camaleão aqui, querendo agradar gregos e troianos, sendo hipócrita. Não, Paulo não está sendo hipócrita, Paulo está sendo estratégico. O que Paulo está nos ensinando é que nós devemos ter versatilidade no método, na capacidade diferenciada de abordar pessoas diferentes, de formas diferentes, com o mesmo evangelho. Em terceiro lugar, comece a abordagem evangelística onde as pessoas estão. Irmãos, isso é tão interessante. Você não pode... A gente aprende métodos de evangelismo, mas é verdade, né? Nós aprendemos, você tem 4 leis espirituais, você tem evangelismo explosivo, mas não é que você vai sair de casa para levar o evangelho para alguém, fazer uma visita, e você leva o seu pacote e você não abre mão dele. Não é um enlatado. As coisas são dinâmicas. Você precisa ter sensibilidade de olhar para a pessoa e ver o que ela está passando, o que é que ela está sentindo. Às vezes, a situação que ela está vivendo naquele momento vai mudar completamente o rumo da conversa, da abordagem, da metodologia. Por isso que quando Jesus mandou os discípulos pregar, ele diz: curai os enfermos, purificai os leprosos, expulsai demônios. Ou seja, atendam à necessidade das pessoas, sejam sensíveis aos problemas que as pessoas estão vivenciando no momento que vocês estão abordando a elas. Quarto lugar, use mais de um método para apanhar um número maior de peixes.
Tem gente que vai pescar, só quer pescar de anzol. Mas você pode pescar de tarrafa, você pode pescar de rede. Na minha região, era uma região de uma cachoeira de pedras. E sempre quando dava enchente, tinha um sistema que foi até proibido, que era uma pesca predatória, de certa forma, chamado Paris. Construíam como que uma plataforma, meio a pique. E então, quando o rio estava vazio, não entrava água. Mas quando estava cheia, a onda da cachoeira era tão forte que o peixe era arrojado para cima daquele negócio e ficava preso lá, não podia escorrer com a água. Praticamente qualquer peixe que viesse naquela direção era apanhado. Você tem imensas variedades de métodos para pegar peixes. E de evangelismo? Nós temos também. Nós temos evangelismo pessoal, nós temos evangelismo de grupos familiares, nós temos o método de discipulado, nós temos evangelização de massa, nós temos evangelização na escola dominical, nós temos evangelização através de sociedades internas, nós temos evangelização no púlpito, nós temos evangelização em cruzada, nós temos evangelização em literatura, nós temos evangelização na televisão, no rádio, na internet. Nós temos tantas formas, tantos métodos. Deus nos chamou para sermos pescadores de homens. Mas eu termino dizendo o seguinte, que pescar homens é a coisa mais séria, mais necessária e mais urgente do mundo. Não é um hobby, é um estilo de vida. Evangelização na Igreja de Deus nunca deveria ser apenas um programa. Deveria ser o ar que respiramos, o nosso oxigênio, a razão da nossa existência. Deus nos chamou como discípulos para sermos pescadores de homens. Nesse sentido, essa é uma tarefa imperativa, intransferível, inadiável. E esse negócio de pescar homens é um negócio de consequências eternas, que deve merecer a primazia do nosso tempo, do nosso dinheiro e do nosso coração. Vinde após mim, disse Jesus, e eu vos farei pescadores de homens. Eu quero dizer para as nossas crianças, os nossos juniores, os nossos adolescentes, os nossos jovens, para os irmãos, para as irmãs, para todos aqui, que todos nós podemos ser pescadores de homens. Nenhum de nós está isento dessa responsabilidade, nem dispensado dessa sublime tarefa. Os anjos gostariam de estar no nosso lugar. O próprio Filho de Deus deixou a glória para exercer esse ministério. E você? O que vai fazer? Vamos orar. Eu não sei se você já teve alguma experiência de levar uma pessoa para Jesus. Eu não sei se você tem o compromisso de falar sistematicamente de Jesus para as pessoas. O apóstolo Paulo diz que nós deveríamos aproveitar as oportunidades. São tantas. É Deus quem abre portas. É Deus quem abre os corações. A pescaria de homens não há truques, porque é Deus mesmo quem traz as pessoas. É o Espírito Santo quem as convence. É a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. É o próprio Deus que dá a fé salvadora. É o próprio Deus que chama e chama eficazmente. Mas a Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? O chamado vem pelo ouvir a palavra de Cristo. A Bíblia diz que você e eu somos ministros da reconciliação. Somos embaixadores de Deus. Deus pôs na sua mão a mensagem mais poderosa do mundo. É a dinamite de Deus. É o poder de Deus. É o evangelho da salvação. Quem sabe você hoje pode colocar sua vida nas mãos de Deus, dizendo, Deus, me ajude, Senhor, a ser um pescador de homens. Abra os meus olhos para ver as oportunidades. Me ajude a ser uma testemunha lá na minha sala de aula, lá na minha empresa, lá no meu trabalho. Me ajude, Deus, a falar de Jesus para a pessoa que senta do meu lado no ônibus, no táxi. Me ajuda, Senhor, a levar pessoas aos teus pés, a tirá-las da morte. Me ajude, Senhor. Deus amado, muito obrigado pelo desafio que recebemos da tua palavra nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus que tu nos conscientizes da grandeza deste chamado, da necessidade desse preparo,
e da urgência dessa tarefa. Conceda graça aos teus servos e servas nesta noite, para que eles não sejam apenas discípulos, mas que eles sejam também pescadores de homens. Que não apenas andem com Jesus, mas realizem a obra de Jesus. Ó Deus bendito, permita que esta igreja possa se tornar um exército de ganhadores de almas nessa cidade. Desde as crianças, os juniores, os adolescentes, os jovens, os adultos, os anciãos, todos nós tenhamos a alegria de levar aos pés do Senhor Jesus vidas preciosas por quem Ele morreu. Levanta a tua igreja, Senhor, desperta a tua igreja. Faze desta igreja uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária, para a glória do teu próprio nome. Alegra o nosso coração com os frutos do nosso trabalho. Em nome daquele que nos chamou, nos equipou e nos enviou, o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém.